Boa tarde, boa noite, nem sei que horas é agora. Tá ligado, tá ligado? Nem sei mexer nisso. Pessoal, diferente de todos que já passaram aqui, eu não sou palestrante, é a primeira vez que eu estou aqui num palco e vou tentar dividir um pouquinho aqui da minha história com vocês e falar um pouquinho de resiliência, mas basicamente eu vou compartilhar a minha história de vida e o que transformou a minha vida, não só dentro do empreendedorismo, mas também dentro da minha vida pessoal. Quem daqui é empreendedor? Grande maioria, maravilha. Bom, então, meu nome é Diego, tenho 42 anos, trabalho no ramo de alimentação há mais ou menos 20 anos, e tenho uma história que muitas vezes as pessoas me perguntam e falam, Diego, como que você consegue? Qual é o sucesso? O que para você é uma das essências no seu negócio? E eu falo que hoje eu só estou aqui por uma coisa chamada resiliência. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Maravilha, então quase 100% já sabe. Então, deixa eu só passar aqui. Então, desde o começo da minha vida, eu tenho dislexia. Alguém sabe o que é dislexia? Levanta a mão. Grande maioria também. Mas, perdão? É porque tem dislexia. Então todo mundo sabe. Mas basicamente eu tenho dislexia. Nunca não, né? Demorou um pouco de tempo para mim entender, mas eu sabia que eu tinha uma dificuldade de expor no papel tudo aquilo que eu pensava. Estava muito claro na minha cabeça, mas na hora que eu ia escrever, eu não conseguia passar para o papel o que eu gostaria que as pessoas lessem ou entendessem. E foi com isso que eu acredito que a resiliência começou a ser trabalhado dentro de mim, né? A capacidade de apanhar, de cair, mas de sempre estar levantando e tentando. E eu sou grato demais aos meus pais que me fizeram entender desde pequeno que tudo bem as coisas darem errado, né? Eu lembro que eu repeti 3 anos no colégio e eu falava, putz, a vida, hoje eu vou apanhar e as coisas vão ficar muito ruins para o meu lado. E aí chegava em casa, chorava, meu pai dava aquela bronca, óbvio, mas no dia seguinte meu pai estava lá do meu lado com a minha mãe e falando, não, vamos, levanta, a vida continua e nada disso pode abalar, pensa no lado positivo das coisas, né? Eu falo, pai, mas como que eu vou pensar no lado positivo? Acabei de perder meus amigos, acabei de perder o colégio, aquela vergonha de começar no outro ano. Mas foi isso que acabou trabalhando a resiliência desde pequeno dentro de mim, porque eu acordava no outro dia e praticamente parecia que nada tinha acontecido. Tinha as pessoas do meu lado que me amavam, que falavam que estava tudo bem, e eu aprendi a praticamente viver com isso, né? Então, desde muito, muito cedo, eu aprendi que errar, que eu aprendi que ter problemas não era o fim do mundo. Pelo contrário, eu acho que é aí que onde começou essa vontade minha de fazer as coisas darem certo. O grupo La Prímola hoje, alguém conhece a La Prímola? Caraca, agora... Bom, todo mundo tem 20% de desconto aí, ó, só falar Conexão Varejo. Nesse... sai na faixa. Bom, pessoal, é difícil todo mundo responder, mas é uma pergunta que eu faço para todo mundo. O que as pessoas conhecem do La Prímola? E 98% das pessoas falam, poxa, é o restaurante do Itu Novo Centro. O La Prímola não é somente o restaurante do Itu Novo Centro. Hoje nós somos compostos em 13 restaurantes. A nossa maior frente, o nosso core business, não é mais o restaurante que a grande maioria de vocês conhecem. Hoje o nosso core business é os restaurantes industriais, onde a gente atende os refeitórios de grandes indústrias de Itu e região. E eu falo que tudo isso não estava nos planos. Tem uma fase do... Pode falar. Você é da InfoShop? Puxa, que legal. A InfoShop é uma das empresas que a gente faz alimentação. E o legal de falar sobre isso é que
não é por acaso e não estava no plano a gente ter outro tipo de negócio. Isso aconteceu porque nós tivemos que nos readaptar à realidade que aconteceu. Em 2013, quando eu voltei de Londres, fiquei 12 anos em Londres, fui para lá praticamente foragido. Meu pai queria que eu fizesse faculdade, obviamente, que pai que não quer. Consegui, a única faculdade que eu consegui entrar foi economia, porque era só se inscrever que você fazia. Mas eu adorava número. Então eu falei, pô, agora aqui tô bem. E, pessoal, no segundo ano eu tive a oportunidade de morar em Londres, e ali eu falei, puxa, eu vou sair e vou em busca de um sonho que nem eu sabia o que era, né? Fui para lá, comecei a trabalhar muito de baixo, passando bons perrengues, mas, de novo, como eu sempre fui uma pessoa que trabalhei a resiliência, que tive que aprender a trabalhar na diversidade, que consegui olhar, mesmo dentro dos problemas, uma luz no fim do túnel, eu falei, cara, não é isso que vai me brecar. E aí fiquei lá 12 anos trabalhando, comecei limpando o chão de cozinha e saí como diretor comercial, voltei para o Brasil e falei, agora é minha vez, é só chegar e colocar o que eu aprendi. Bom, comecei em 2013, 2014, não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. Basicamente, a vida, de novo, veio e me passou uma rasteira. E nessa rasteira foi aonde, vou até pular os slides, pessoal, porque eu não sou muito bom nisso, foi onde eu comecei a pensar numa das coisas mais importantes, que era o propósito. Quando eu realmente passei esse perrengue, eu falei assim, não é possível que eu estou passando tudo isso para fazer um prato de comida. Não é justo comigo eu ter que passar tudo isso mais uma vez na minha vida para fazer um prato para alguém que está trocando dinheiro por comida. E meus funcionários, os meus colaboradores, que foi aonde saiu o nome de La Prímola, né, que era Casa La Prímola para a família La Prímola, falaram, Diego, eu estou com você e aqui nós vamos ficar. Quando eu percebi isso, já tinha 3 meses que esses funcionários não recebiam. Alguém aqui já imaginou ficar 3 meses sem receber? E isso aconteceu, pessoal, porque em toda entrevista que eu fazia, eu perguntava uma única pergunta, qual era o sonho dessas pessoas? Mesmo sem saber o nome, sem saber qual era a posição que ele estava pedindo emprego, eu perguntava, cara, qual é o seu sonho? Eu quero que você me conte o seu sonho, e eu vou te contar o meu sonho, e aí ambos vão se ajudar para conseguir conquistar. E foi aí que a gente começou, sem eu saber, que naquela época, estou falando de praticamente 11 anos atrás, a palavra propósito não surgia muito. Mas eu falava que o nosso trabalho não era fazer comida. Isso era o que menos importava dentro da nossa empresa. E o que mais importava era levar amor em forma de alimentos. E eu só contratava pessoas que tinham, de certa forma, uma baita dificuldade. Sabe aquele patinho feio que ninguém quer? O cara chegava lá e falava assim, puta, eu preciso trabalhar, mas, cara, eu estou fodido, eu não tenho um currículo, eu não permaneço em nenhum lugar. Eu falava, cara, vem cá, você é o cara que eu quero do meu lado. E aí surgiu o propósito da La Prímola, que é trabalhar, levar amor em forma de alimento, indiferente da classe social. Nós queremos ajudar as pessoas se desenvolverem e se encontrarem como seres humanos, né? Nós temos hoje no nosso time inúmeros tipos de pessoas, e a gente queria também fazer um bem para a comunidade. Isso era uma das coisas que vem da minha mãe. Eu lembro de muito jovem, minha mãe parando no semáforo, colocando uma família dentro do meu carro não, né, no carro da minha mãe, e levando para casa para tomar banho e para comer, e ela falava assim, olha, mas pelo amor de Deus, vocês têm que tomar cuidado, seu pai não pode escutar, senão a gente está encrencado. E a gente era praticamente uma máfia. A gente entrava pelos cantos, dava banho, dava comida, e aí a gente fazia, e aquilo para a gente enchia os olhos, para a gente falava assim, porra, isso daqui é uma das coisas que a gente quer continuar levando para a vida. Então, voltando e recapitulando,
eu aprendi que quando a gente tem propósito, as coisas se tornam muito mais fáceis. Na hora que aqui, olhando na cara de vocês, quantas vezes a gente, tem que levantar e você fala assim, eu não vou levantar. Hoje eu vou faltar, eu não vou fazer, eu quero ficar aqui deitado. E aí quando a gente coloca propósito nas coisas, as coisas ficam muito mais fáceis. Então foi aí que eu percebi, dentro dessa dificuldade, onde meus funcionários falaram, Dieguinho, não me interessa que você não paga a gente 3 meses, mas você tem um propósito, você me ajudou, você compartilhou o seu sonho, e muito mais do que compartilhar o teu sonho, você ajuda todos nós com os nossos sonhos. Então, nós vamos permanecer. Hoje, essas pessoas que começaram, muitos deles como garçom em limpeza, hoje, os meus braços direitos dentro da minha empresa são essas pessoas. Eu falo que eu não gosto de contratar pessoas que tenham competência num currículo. Eu contrato pessoas que possam ser leal a mim, tá? Então, vocês que fazem parte ou que são empresários ou trabalham para alguém, lembrem-se disso. Lealdade a gente não ensina. Lealdade ou a gente tem ou a gente não tem. Opa! Bom, o que mais levou a gente a superar os nossos problemas? A nossa capacidade de diagnosticar problema e planejamento estratégico. Quando eu estava lá na La Prímula, 2014, meu pai desesperado, minha mãe desesperada, foi a hora que eu comecei a trabalhar não só o planejamento estratégico, mas principalmente a humildade. Quantos de vocês hoje têm a capacidade de sentar na mesa do dono, ou se vocês são donos, quantos de vocês permitem a faxineira sentar na mesa de vocês e falar o que tem de errado na sua empresa? Quantos conseguem fazer isso? E quando a gente tem essa humildade, eu que tive que ter desde pequenininho, para mim isso era muito simples, era muito fácil sentar com essas pessoas e falar, cara, estamos fodidos, como que nós vamos resolver essa bucha? Né? Então a gente começou a desenvolver uma capacidade não só de diagnosticar o problema, mas de solucionar eles muito rápido. Porque a gente tirou toda a burocracia. Empresa pequena, empresa quebrada não tem burocracia. Não tem como a gente colocar milhões e milhões de processos e qualquer mudança tem que ser levado de um lado para o outro. Eu tenho um amigo nosso que tem uma empresa de 35 mil funcionários, gigantesca, chamada Manserve, e ele fala justamente sobre isso. Ele falava, Diego, você quer permanecer vivo, desburocratize sua empresa. Parar no Titanic é extremamente fácil, voltar a nadar, a navegar, é extremamente difícil. E foi através disso que eu comecei a compartilhar todas as minhas estratégias com as pessoas que trabalhavam lá. Sejam lá eles gerentes, diretores ou faxineiras, eu tenho esse hábito de sempre estar pedindo opiniões e trazer o que eles têm para me ajudar na minha estratégia. Tá? Então, isso é uma das coisas que hoje eu valorizo muito. Tem uma passagem dentro da nossa empresa que a gente chegou um dia, eu estava com o La Primo lá praticamente vazio, e tinha, quem conhece o Juninho do Ituano? Eu estava lá com o restaurante vazio, aquela comida maravilhosa feita pela minha mãe, e o Juninho comendo lá, e o Juninho conversava muito com os meus funcionários, né? E aí meus funcionários, vendo o meu desespero, um dia comentou com o Juninho, falou, Juninho, por que você não leva a comida do La Prímola para o Ituano? E esse cara que trabalha comigo até hoje, chamado Teco, quem vai no Pão de Açúcar aí? Você vai no Pão de Açúcar, você vai ver a mulher dele vendendo vinho lá. Mas o Teco está comigo desde o dia 1. Ele chegou para mim e falou assim, Diego, eu tenho uma solução para a gente, velho. Eu falei, então fala que não dá para aguentar mais uma semana. Eu estava realmente desesperado. Eu não sabia como eu fazer. Eu tinha que abrir o caixa às 3 horas da tarde para comprar refeição para servir à noite. Essa era a realidade. Mas, como nós estamos falando de resiliência, eu não deixava isso me abater, porque eu tinha certeza que Deus tinha um propósito. Eu tinha certeza que tudo que eu estava passando
ia mudar. Eu nunca fraquejei. Eu nunca desisti. Porque eu tinha um propósito. Eu falava, não é possível, cara. Eu tiro de mim para dar para os meninos. A gente ajuda até mesmo sem poder ajudar. Então, como que pode dar errado? E aí, o Teco, nesse dia, me chama de lado, fala, cara, o Juninho tá ali, agora é tua hora. Eu falei, puta, mas o que eu vou falar para esse cara, velho? Como que eu vou chegar nesse cara e vou falar, olha, então, meu restaurante está vazio, mas minha comida é maravilhosa e eu quero fazer comida para o Ituano. Não tinha nexo. E o Teco falou, não, cara, vai lá e fala, porque eu já falei que nós vamos fazer. Cara, o Teco era meu garçom, era meu cumim. Era um cara que, na época, era uma pessoa que eu mal conhecia. Fazia um ano que nós estávamos trabalhando junto. E eu fui. Eu tomei a liberdade, cheguei lá e falei, então, Juninho, tudo bem? Cara, você vem aqui toda semana, obrigado. Você está me ajudando bastante, você nem sabe como. E o Teco parece que comentou, né, que a gente pode fazer comida para o Ituano. E, meu, pô, seria sensacional. E, cara, foi através disso que a gente começou, hoje, a empresa que mais cresce dentro do grupo. Foi através dessa conexão de um funcionário que estava lá 3 meses sem receber, que poderia estar ali falando mal da empresa, que poderia estar ali falando, olha, me leve embora daqui, pelo amor de Deus, mas não. Ele estava lá vendendo um produto que nem eu sabia que existia dentro da minha empresa, e foi assim que começou. Bom, não foi mil maravilhas, e aí foi onde que realmente começou os problemas. Eu tinha que montar o refeitório. E aí o Juninho me chama na mesa 2 dias depois e fala assim, cara, o refeitório é teu, só que você tem que reformar não só o refeitório onde eles vão comer, mas você tem que reformar o alojamento. Para eles, com certeza. Para mim, eu falava, que porra, eu vou matar o Teco, velho. Se eu tava ferrado, agora... Cara, e foi aí onde a gente começou a realmente a entender o que o Mike Tyson falava. Todo mundo tem um excelente plano até tomar o primeiro soco. Foi aí que eu comecei a entender que os meus propósitos eram muito maior do que fazer alimentação e que, graças a Deus, eu tinha um time que não estava lá para vender comida. Ele estava lá para conseguir levar o sonho dele e, consequentemente, o meu sonho adiante. E a gente começou essa jornada. O que isso trouxe para mim foi desenvolver uma das características mais importantes para vocês que trabalham ou para vocês que são empregadores: adaptabilidade e mudança. Todos os meus dias começaram a ter, como que eu posso dizer, não desafios, mas mudanças. Para mim conseguir vender para os meus meninos, para minha mãe principalmente, olha mãe, então lá primo lá, vamos ter que mudar, nós vamos fechar os empórios, nós vamos fechar o jantar, e a partir de amanhã a gente vai começar num refeitório. Cara, foi muito difícil. Essa mudança de cultura, essa mudança de transformação, fez a gente passar por inúmeras dificuldades. Mas foi isso que fez a gente se superar. Quem daqui lembra de um momento que realmente tiveram que fazer grandes mudanças? Alguém lembra aí? Difícil, né? Imagina fazer essas mudanças, trocando o pneu com o carro andando, sem dinheiro, e tem que construir tudo do zero. Tá? Então, onde que eu sempre me baseio nisso, é que nesses piores momentos, nos momentos mais difíceis, a gente tem que continuar sendo otimista e focar no crescimento e, principalmente, investir. Investir não é dinheiro, pessoal. Investir, para mim, não é só dinheiro. Mas investir é o nosso tempo, é o nosso amor, é a nossa dedicação. Tá? E foi por causa disso que hoje, depois de alguns anos, a gente chegou a, vamos dizer assim, um resultado um pouquinho maior do que a gente sempre esperamos, tá? Então, hoje, o meu
papo era mais ou menos para contar essa pequena história sobre mim, para falar que para vocês que trabalham para alguém, cara, busquem um propósito, não trabalhem na troca de simplesmente o horário de vocês, o tempo de vocês e dinheiro. Procurem algo que seja muito maior, porque são vocês que transformam as nossas vidas e transformam consequentemente a vida de vocês, né? Eu contei a história do Teco, mas eu tenho inúmeras outras histórias que hoje eu sou muito, muito grato e eu estou aqui realmente super feliz. Primeira vez que eu estou compartilhando isso, não é uma aula como das meninas, não vim aqui para ensinar muito vocês, mas eu acredito que essa história de vida, o que aconteceu na minha vida, pode sim ajudar, e sempre que vocês precisarem, o meu Instagram é Di Yamato, não tenho também muito conteúdo, não sou uma pessoa que mexo com isso, só vim realmente aqui compartilhar a importância de ser resiliente e de acreditar, gente. Se vocês conseguirem colocar um propósito na frente do trabalho, na frente de tudo, eu tenho certeza que nós não vamos ter só um trabalho melhor, uma empresa melhor, mas principalmente um mundo melhor. Para encerrar, eu vou falar uma outra história que é super bacana, que fala muito sobre adaptabilidade, estratégia, sem ser o estratégico, vamos dizer assim, maquiavélico, tá? Mas a gente, em 3 anos atrás, alguém já ouviu falar num projeto chamado Crescimento Limpo? Porra, bastante gente. Crescimento Limpo, há uns 3 anos, a gente já estava numa situaçãozinha um pouquinho melhor. O Pacheco veio me procurar, o Ricardo Pacheco, falou assim, Diego, nós temos um projeto que ajuda refugiados da Venezuela. E, cara, você precisa ajudar eles. Falou assim, você precisa ajudar? Eu já falei, porra, fudeu, agora não tenho muito, já vou ter que ajudar. E, basicamente, eles pegam esses refugiados, eles vieram da Venezuela, eles dão a terra, eles ensinam a plantar, e eles têm hoje uma plantação de folhas, rúcula, alface, alface americana, manjericão e tudo isso. E há 3 anos atrás eu entrei dentro da minha empresa, eu já sabia que o propósito era muito bem definido dentro da minha empresa, falei para a minha diretoria, falei assim, olha, nós temos um problema, nós acabei de comprar 100% da produção de um projeto, mas eu não sei a capacidade dessa produção, só que eu falei que eu vou comprar 100%. E, de repente, a Lu, que é a minha compradora, vira e fala assim, ah, beleza, vamos comprar 100%, mas quanto que é isso? Eu falei assim, ah, não sei. Aí, 2 dias depois, ela me liga, Diego, nós temos 3.000 pés de alface para comprar. 3.000. Eu falei, ah, mês? Não, semana. Eu falei, vamos começar a doar, vamos pensar em alguma coisa. E a gente não tinha como escolher essa mercadoria, mas a gente tinha se comprometido. Eu já tinha falado, não só para eles, mas para todos os nossos meninos, que eu chamo de filhos, meninos, né? Falei, cara, a gente comprou aí, estamos ajudando um projeto, são 20 e poucas pessoas da Venezuela, então bora vender. E olha que engraçado, cara. Eu achava que eu estava ajudando eles. Eu achava que eu estava sendo o cara, e mais uma vez, a vida me demonstrou que não. E aí, o que aconteceu depois de 6 meses de eu fechar essa parceria? Pandemia. 13 restaurantes parados, sem comprar um único alface para vender. E eu falei assim, puta, agora ferrou. E o cara me ligando, Diego, olha, a produção está pronta, Diego, olha, temos alface, Diego, olha, temos alface, Diego, olha. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Gente, olha como é interessante a gente ser resiliente, e para quem não sabe, não, todos vocês já falaram que sabem, ser resiliente para mim é você conseguir, mesmo dentro de uma tempestade, conseguir ter clareza para olhar no horizonte, tá? E eu falei, não, se isso está acontecendo, nós temos que tirar algo de bom. Cara, em questão de uma semana, minha mulher e eu, e minha mãe, montamos uma empresa chamada Great Food, que já existia, mas tinha um foco totalmente diferente. E nós começamos a comercializar
fora dos nossos restaurantes, para os nossos clientes, essas folhas. E a gente criou um negócio em uma semana que nos rendeu e que nos ajudou a pagar 100% dos nossos funcionários sem ter nenhuma demissão. 200 funcionários, mais de 500 pessoas foram sustentadas por esse projeto louco que eu inventei e falei assim, não, eu vou comprar. E comprei a produção. Agora é fácil, né? Outro dia o amigo falou, porra, Diego, puta vida, sua vida, eu vou te falar. O Didi da 8G, outro dia falou, cara, eu nunca vi um cara que nem você, cara. Quando a gente acha que você vai desaparecer, você surge com 3, 4 coisas mais bacanas. E foi isso que aconteceu. E aí a gente criou essa empresa chamada Great Food, que já existia, mas não tinha um papel, era simplesmente um centro de distribuição de produtos para as nossas empresas. E a gente começou a vender. Hoje a Great Food é uma empresa que a gente ajuda praticamente 30% dos restaurantes locais. Então, a gente criou uma missão que é ou vão comer conosco ou vão comer num restaurante que vende produtos nossos, mas isso também surgiu aí de um grande problema, onde a gente não queria jogar fora a comida, onde nós tínhamos que pagar todas essas pessoas e não conseguíamos ter fonte de renda. Obviamente, os restaurantes estavam todos fechados. E aí a gente, de novo, entendeu qual é a importância de ter mudança, de ter otimismo, mesmo no momento mais difícil, pessoal. Não deixem de acreditar que, com certeza, tem uma luz no fim do túnel e continuar sempre investindo, que é uma das características nossa. Quando o mercado está retraindo, é o momento que a gente mais coloca, é o momento que a gente vende tudo que a gente tem para poder crescer. Então, eu espero que essa pequena história, essas pequenas coisas ajudem a vocês a continuarem com a cabeça erguida, a continuarem mesmo no momento que vocês acham que acabou. Pode ter certeza que quando está prestes a acabar, algo muito maior e muito mais importante está prestes a começar. Não deixem de acreditar, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite aí para vocês. Diego Yamato, senhoras e senhores.